Bom, querido, queridos, vamos começar então falando acerca da natureza da esperança cristã. E aqui eu quero mostrar primeiramente qual será o nosso mapa, né, de onde nós vamos partir e aonde nós vamos chegar. Então, existem aqui três pontos bastante simplificados, né, para você entender a nossa palestra, o nosso estudo. Ele começa com esta introdução em que podemos afirmar categoricamente que não há esperança, não existe esperança. E nós vamos procurar mostrar isto na primeira parte. Na segunda parte, nós vamos paradoxalmente responder que há esperança sim, mas essa esperança só é possível em Cristo Jesus. Só em Cristo há esperança. E a partir daí nós vamos procurar tirar as implicações, aplicações para a nossa vida e conclusões desta afirmação. Então, o que nós vamos tratar aqui é um tema muito importante, que nós vamos falar acerca de esperança. E esperança é aquilo que move o ser humano. Todos nós temos esperança, né? Todo ser humano ele é dotado de algum tipo de esperança. Todos nós temos dentro de nós. Mesmo o sujeito que não crê em Deus, não quer saber, né, da vida após a morte, né, ele é materialista, ele é um naturalista, ele só vê a vida na sua condição atual. Ainda assim, o que faz ele acordar no dia seguinte e continuar lutando é a esperança. O que é essa esperança? Essa esperança seria esse anseio que existe em cada um de nós. É uma espécie de desassossego que existe no coração humano e acontece, né, de forma coletiva também, sempre apontando para o futuro, sempre buscando algo melhor. Todos nós, por natureza, e nós podemos explicar essa natureza na Bíblia, nós temos um olhar para frente, um olhar otimista, um olhar inconformado com o tempo presente, sempre buscando algo melhor, sempre esperando que venha um tempo melhor, né? Todo ser humano tem isso. Então, isso faz parte do universo da criança, isso faz parte, do universo dos adolescentes, porque uma criança ela quer crescer, né? Uma criança quer explorar o mundo ao seu redor, e quanto mais ela explora, mais ela deseja explorar. E a esperança dela, ainda que de uma forma não definida racionalmente falando, é de que ela possa desfrutar cada vez mais, tanto do seu universo, né, tudo aquilo que cerca, a sua família. Ela tem uma esperança sempre de que, né, a semana, o final de semana, seja melhor do que o anterior. Um adolescente, ele tem a esperança de que ele vai continuar conhecendo também melhor o mundo, vai ter novos relacionamentos, vai vencer certas dificuldades, certas limitações, que ele vai conseguir finalizar, né, o seu período de estudo. Então ele tem sempre um olhar também para frente. O adolescente ele quer ser um jovem, né, e quer ser reconhecido, ele quer ter a sua turma, mas ele também não tem um coração sossegado, porque ele não entende que já chegou, né, na sua, já chegou no topo, né, da sua vida. Ele tem um olhar para frente. O jovem idem, né, talvez de uma forma mais estruturada, todo jovem tem sonhos, todo jovem anseia, ele busca o reconhecimento, o crescimento profissional, ele quer o seu lugar embaixo do sol, ele quer encontrar a pessoa certa, e assim a vida vai sendo sempre levada adiante. Mesmo os que já estão casados, né, buscar um relacionamento também com essa esperança de encontrar felicidade ou de fazer o outro feliz. Depois você tem os filhos e você começa a colocar a sua esperança nos filhos, né? Que os filhos sejam realizados e você vai tanto colocar a sua energia, o dinheiro também para que esses filhos alcancem também um lugar debaixo do sol. E assim o ciclo da vida é uma esperança contínua.
Pense que mesmo uma pessoa que deseje morrer, esse também é um tipo de esperança, porque a pessoa, quando ela quer morrer, é porque ela está sob um estado de dor, seja emocional ou física, de tal maneira, de tal monta, de tal proporção, que a esperança que ela tem é a morte como uma forma de conseguir vencer aquela dor, aquela situação, aquela frustração, né? Não à toa, tantos suicídios, né, acontecem, e temos, por exemplo, um caso de uma brasileira que tem uma doença crônica que inflige sobre ela uma dor contínua, e dizem, né, que essa é o tipo da doença que traz a maior dor possível ao homem e de uma forma contínua na cabeça. Então, aquela jovem, ela quis arrumar dinheiro para poder ir a um país onde pudesse realizar a eutanásia, que é proibida no nosso país. Então, ela queria ter a oportunidade de ir a um outro país e realizar esse procedimento, ou seja, tirar a própria vida. Então, essa era a esperança dela. Mas o ponto central aqui, que eu quero que nós iniciemos, é compreendendo que todo homem tem no seu coração esperança, mesmo um ateu, né? Se você quer quebrar um ateu no sentido de um debate em relação à fé, porque o ateu diz assim: ah, você coloca, né? Você tem fé em coisas fantasiosas, né? Você põe a sua esperança em coisas fantasiosas. E aí você pergunta para ele, né? E você tem esperança? Comece perguntando se ele tem esperança. E se ele disser que não, bom, provavelmente não estará sendo verdadeiro, né? Porque todo ser humano ele tem alguma esperança em relação ao futuro. Se ele disser que sim, toda esperança envolve algum nível de fé, que é você crer, acreditar que alguma coisa vai acontecer amanhã que seja melhor do que o dia de hoje, né? Então, todo ponto é saber onde, em que efetivamente você baseia a sua esperança, né? Em que você baseia a sua esperança? A gente conhece, né, por exemplo, a ideia, né, geral assim no mundo sem Deus é aquela que o grupo Titãs, vocês lembram da música Epitáfio? Fala assim, né? O acaso irá me proteger enquanto eu andar distraído, né? O que diz a música. E de fato, o ateu, aquele que não tem Deus no coração e a esperança dele não é em Deus, ele crê no acaso, o que, na verdade, acaba sendo um outro tipo de Deus, né? Porque é um Deus ineficaz, ele mesmo sabe que o acaso nada faz, mas ele coloca a sua fé no acaso. Quer dizer, as coisas elas não têm significado, não têm propósito, não têm direcionamento, são simplesmente por acaso, né? Então, ele coloca toda a sua esperança no acaso, né? Na sorte propriamente. Então, veja, que ele pode colocar a sua esperança que, por exemplo, ele tem filhos, né? E ele tem a esperança de que os seus filhos vão crescer e vão é, e vão poder se formar, e vão poder ter as suas profissões, e vão se casar, e assim sucessivamente. É uma esperança que ele tem, mas uma esperança baseada numa probabilidade, né? Uma probabilidade estatística. Olhando outros jovens com as mesmas condições ou condições próximas, ele pode dizer: assim como aconteceram com outros, é possível que aconteça também com meus filhos. O problema é quando essa esperança é frustrada no meio do caminho. Quando, por exemplo, um acidente tira a vida do seu filho, quando ah, né, uma tragédia, uma violência, né, tira no meio desse caminho, né, a vida do seu filho, ou simplesmente o seu filho se envolve com uma pessoa errada e acaba, por exemplo, indo para o mundo das drogas, frustrando completamente a esperança daquela pessoa que, né, colocou todas as fichas de que o seu filho pudesse encontrar a felicidade. Definições da palavra esperança. Veja o que diz o dicionário Hawais. Esperança é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Veja a palavrinha aqui, fé, né? Fé. Expectativa com relação a acontecimentos favoráveis. O
dicionário Priberan, ele fala a mesma coisa do Hawais e acrescenta expectativa otimista de que algo se concretize favoravelmente. Então, é interessante a gente observar, do ponto de vista teológico, que o homem tenha esse sentimento, essa expectativa. E eu creio, olhando a palavra de Deus, que isso parta do princípio lá do Gênesis, daquilo que foi perdido no Jardim do Éden. Quando o homem pecou, ele se separou de Deus e, a partir dali, ele decaiu daquele estado de felicidade plena que ele tinha na presença de Deus. Então, ele passa, a partir daí, a ter um desejo de um retorno por aquela felicidade que foi perdida, mas que, por causa do pecado que o cega, ele não sabe definir que felicidade é essa e não sabe definir por si mesmo onde encontrar essa felicidade, essa plenitude, esse algo mais que está faltando, esse olhar para frente. Então, ele vai buscar nas coisas terrenas, ele vai buscar em si mesmo, ele vai buscar em outras coisas esse preenchimento e que gera nele essa esperança, né? A gente chama essa esperança, no sentido bíblico, de saudade daquilo que ainda não vivemos, né? Quando a gente fala, por exemplo, em relação ao céu, a gente tem esse desejo de estar no céu, esta é a nossa esperança. Mas o homem sem Deus, ele nutre uma esperança de completude, e isto vem da sua perda que aconteceu lá no Jardim do Éden. Mas ele não tem essa orientação, ele não tem essa verdade para ele, ele não conhece, ele não entende esta realidade. Então, ele vai procurar preencher essa esperança nas coisas deste mundo. Mas é importante que a gente parta desse princípio, de que a esperança é essa expectativa otimista que toda pessoa tem, né? Por mais difícil que esteja a situação, né? A vida humana é cheia de percalços, é cheia de surpresas, de dificuldades. As pessoas sempre carregam uma perspectiva otimista, ainda que seja para longo prazo. Coloque isso, por exemplo, dentro da realidade política, né? E você pode viajar para qualquer país do mundo e lá você vai encontrar pessoas inconformadas com a situação do seu país, num ou outro aspecto, querendo que o país sofra mudanças e entendendo que determinadas pessoas poderão, ou partidos, ou ideias, ideologias, poderão realizar o sonho, né, dessa pessoa de melhorar a situação geral daquele país, social, econômica ou qualquer que seja. Então, há sempre este olhar para frente. Mas, então, o homem tem esperança, né? Mas o que que é uma esperança de ser feliz? Porque todo ser humano ele tem no seu coração o desejo de ser feliz, né? Se a gente colocar aqui um propósito para a vida e disser, né, qual o propósito da vida de uma pessoa, ele dirá, eu quero ser feliz. Mas o que é ser feliz? Bom, aí a definição é bem subjetiva, né, de felicidade. Mas todas as pessoas têm essa esperança de ser feliz, embora elas não saibam bem o que é isto. E aí, a pergunta que nós deveríamos fazer, ou que as pessoas devem fazer, é qual é a probabilidade de alcançar essa felicidade? Qual é a probabilidade que alguém alcance isso? Probabilidade matemática mesmo, né? Você nasceu em um determinado local do mundo, dentro de uma determinada família, dentro de um determinado contexto. Qual é a probabilidade que você vai alcançar a sua felicidade? Porque, de acordo com essa probabilidade, segundo uma ótica racionalista, né? Segundo uma ótica mais humanizada, você poderia, então, criar a sua probabilidade de felicidade, de acordo com as suas chances. Quais são as suas chances efetivas de ser feliz? E aí você poderia ter mais ou menos esperança. Eu procurei na internet, né, fatores que poderiam contribuir para essa felicidade, baseado em achados aí, baseado em estudos psicológicos. Então, se diz que a felicidade ela depende de fatores genéticos, da personalidade, né? Até assim, pessoas mais extrovertidas talvez possam ser mais felizes,
o que efetivamente é subjetivo também, fatores sociais, né, as relações interpessoais, todos nós buscamos ter relações com pessoas, isso traz mais bem-estar, portanto, mais felicidade. A questão do estado civil, de forma geral, pessoas casadas têm maior estabilidade, né, e podem encontrar, então, mais chances de uma felicidade. Fatores econômicos, embora aqui o dinheiro não compre felicidade, mas é de comum acordo que o dinheiro ajuda, né, as pessoas a terem menor conflitos, dificuldades, né, na vida, isso pode trazer também um bem-estar. Ah, emprego também, fatores ambientais, o local da residência. Pense você morar, né, num território hostil, no Afeganistão, né, as dificuldades que você vive lá, se isso vão trazer a você a chance de você ser feliz, questões de saúde, fatores psicológicos, como propósito, significado para a vida, autonomia, você tem liberdade, né, de movimento, de fazer as coisas que você quer. Tem os fatores culturais também, a cultura, os valores. Veja quantos aspectos, né, foram levantados aqui para dizer assim, olha, de acordo com esses fatores, você pode ter mais ou menos esperança de ser feliz. Bom, nós vemos o quanto tudo isso, na verdade, se a gente for computar todos esses fatores, isso leva o ser humano ao desespero, né? Porque preencher todos esses aspectos é algo muito difícil. Muitos deles nós não temos opção na vida, né? Por exemplo, a questão genética, você nasce já com uma situação que você não consegue alterar. Local de residência, saúde, uma série de autonomia, cultura, valores, é uma série de coisas que vêm já introjetadas em nós e nós não podemos fazer muito a respeito disso. Então, o grande problema do ser humano é procurar colocar a sua esperança no próprio ser humano, em si mesmo e nesta vida. Quanto mais ele procurar essa esperança em qualquer um desses fatores, todos eles somados, mais frustrado ele fica. É nesse sentido que eu quero dizer que o ser humano ele não tem esperança. Por quê? Porque quanto mais ele busca nas coisas humanas, sem Deus, mais ele se frustra. Então, veja, a palavra de Deus, ela vai nos alertar para isso, ela vai nos mostrar que não há como alguém alcançar essa felicidade e ter esperança nas coisas do mundo. Por exemplo, questão do pecado. A pessoa pode colocar a esperança de felicidade numa vida de pecado, ou seja, vou fazer tudo aquilo que der na minha telha, né? Vou, entrar aí, vou usufruir da minha vida do jeito que eu quiser e isso vai ser, né, minha felicidade final. Bom, a Bíblia diz que aquele que semeia da carne, né, da própria carne colherá também corrupção, né? Ou seja, que o homem semear, isso também se fará. Ele coloca, né, se lança ao pecado e o pecado então devolve isso da forma pior possível. As consequências vêm, a tristeza vem, o preço, né, do pecado é muito grande e a pessoa então acaba descobrindo isso muitas vezes da pior forma possível. E quando se coloca a confiança na política, a confiança nos governantes, né, as pessoas também costumam colocar a sua esperança, né, o seu futuro nas mãos de outros. E a Bíblia diz: ora, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó, e nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Ou seja, é inútil, né, você colocar esperança, expectativa em pessoas. Por quê? Porque elas morrem, né? As pessoas passam, elas se tornam pó, e nesse dia, então, perecem todos os seus desígnios. O texto bíblico mostra, então, a fragilidade do ser humano, mesmo aqueles que estão revestidos de autoridade, estão no topo da sua vida, têm muito poder, mas essas pessoas são falíveis. Também a Bíblia nos fala sobre a tecnologia. Nós podemos aplicar usando aqui esse texto que diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Veja que, no entanto, há pessoas que confiam nos seus carros e cavalos. Aqui, os carros e cavalos, pense num armamento de guerra, né? Um carro e um cavalo, como aquelas bigas, né, do Egito,
que com aqueles cavalos ali você conseguiria correr muito rápido e alcançar o seu inimigo. Então, quanto mais carros e cavalos você tivesse num determinado exército, mais força e poder você teria. Mas o que é isto, né? O que é toda essa tecnologia e engenhosidade? Né? Tudo isso também acaba. Nada disso dá sentido à nossa vida. Hoje existe muita gente que confia na ciência, né? Põe todo o seu a sua esperança de que a ciência ela trará um mundo melhor, né? A ciência vai fazer com que o mundo seja um mundo melhor. Outros colocam a esperança no relacionamento ou pessoas. E a Bíblia diz lá em Jeremias 17: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, o que que ele quer dizer? Que nós não devemos confiar no homem, nós podemos confiar nas pessoas, mas não no sentido último. Por quê? Porque as pessoas são falhas, o homem é pecador. Não podemos colocar todo o peso da confiança, sabendo que as pessoas erram, as pessoas falham, as pessoas têm as suas limitações. Então a Bíblia diz: maldito, né, o homem confia no homem. Por quê? Porque ele vai se frustrar, mas bendito o que confia no Senhor. Outra coisa, planos, né? Olha o que a Bíblia diz sobre os planos. Ela diz que aqueles que confiam em planos devem se lembrar que a vida deles é como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Então, ele diz, né, aqueles que falam assim: olha, amanhã farei isso, farei aquilo e teremos lucros. Então, ele põe toda a esperança na sua capacidade, na negociação e nas chances de obter resultados. E o texto está dizendo: ora, que é a vossa vida? De novo, né? Você é frágil, você não consegue determinar nada à sua frente, você não pode dizer que fará isso ou fará aquilo. Mas, em vez disso, ele diz: se o Senhor quiser. Então é preciso considerar a soberania de Deus em tudo. Deus é soberano, é Ele quem governa, é Ele quem dirige as nossas vidas. Então, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. De outra forma, né, aquilo que você acredita que fará, sem ah, necessariamente, né, considerar a vontade de Deus, ele chama de arrogantes pretensões. Então, o ser humano que tem uma expectativa, uma esperança naquilo que Deus, fora de Deus, né? Ele quer construir alguma coisa, ele põe a sua felicidade, né, na dependência de qualquer coisa humana. Na visão bíblica, isso não passa de uma arrogante pretensão, como uma jactância, né, que é a mesma coisa que uma soberba, um orgulho, que ele diz é maligno, né? Isto é maligno, quando você não coloca a sua confiança no Senhor, mas você faz os seus planos confiando em si mesmo. Outro também, riquezas. A Bíblia diz, Provérbios 11:28, quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Então tem muita gente que põe toda a sua esperança nas suas riquezas ou em riquezas que ele quer adquirir. Então, assim, quando eu tiver riquezas nesse nível, nesse grau, eu serei feliz. Então, ele coloca a esperança no vil metal. E a Bíblia diz que ele cairá, né? Aqui tem um outro texto também que Jesus fala, né, sobre o homem que faz planos em relação aos seus dinheiros. Ele diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, né? E tudo aquilo que você tem ajuntado, para quem será? Então, a Bíblia chama esse camarada, né, de louco. Na inteligência também, né, tem muitas pessoas que confiam na própria inteligência. E a Bíblia diz: olha, não te estribes no teu próprio entendimento. Também há outros provérbios que falam também de não dependermos, não confiarmos, né, nos nossos próprios caminhos. Então ele diz: olha, confia no Senhor de todo o teu coração e não no teu próprio entendimento. Então, a Bíblia já diz: olha, não coloque esperança na sua própria capacidade de entendimento, de discernimento, de conhecimento, né? Essa confiança deve estar no Senhor e não em si mesmo. Por quê? De novo, você irá se frustrar. Ídolos. Quando o homem não tem Deus, ele cria os seus próprios ídolos. O tal do acaso é um ídolo, porque as pessoas colocam todas as suas fichas e as suas esperanças no acaso, na sorte ou
também na probabilidade de que elas vão alcançar aquilo que elas querem alcançar, né? Isso é um ídolo que elas criam, porque retiraram Deus do seu lugar de governo e agora dão créditos ao nada, né? O nada vai dirigir a minha vida de modo que eu vou alcançar, né, aquilo que eu busco. E a Bíblia diz que esses ídolos que o homem cria não fazem absolutamente nada, à semelhança dos ídolos físicos, que têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, ou seja, não serve para nada. Ao contrário, aqueles que os fazem, eles acabam se tornando semelhantes a eles, né? Ou seja, também se tornam nulos. É uma nulidade em si, né, a criação de ídolos. E os ídolos são ideias também. O ídolo não é apenas uma construção, um objeto, não é apenas ali um totem, mas ídolos também são ideias, são ideologias. É tudo aquilo que nós colocamos a nossa confiança de que aplicando aquela verdade, aquela realidade, o mundo melhorará, a nossa vida terá resultados, etc, etc. Então, tudo isso, na verdade, cai por terra. Também há pessoas que colocam a sua esperança no poder ou na saúde. E veja o que o texto diz. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. A Bíblia mostra a fragilidade dessa condição humana. Por mais firme que esteja. Então, pense num atleta olímpico lá nas Olimpíadas de Paris, né, no auge da sua força física, no auge, alguns desses atletas vão se destacar, vão ser conhecidos, vão subir no pódio, levar duas, três, quatro medalhas de ouro, então vão chegar no apogeu da sua vida atlética, né? E Deus vai dizer o que para eles? Eles são pura vaidade, né? Tudo, o que é tudo isso? A pessoa vai dizer: não, eu alcancei a minha felicidade. Talvez, né? Por um instante, momento de reconhecimento. No instante seguinte, aquilo se esvazia, é como uma bexiga ali furada, tudo aquilo vai perdendo seu valor e quando ele chega em casa, mostra as medalhas, ali ainda tem né, os seus espasmos de felicidade com a sua família, talvez na sua cidade, mas passado o alvoroço, acabou, né? Isso já é passado, já não mais sustenta como um chocolate, né, a sua alegria daquele momento, ou como um brinquedo novo que você acabou de comprar. Aquilo apenas, né, foi uma injeção de ânimo ou como resultado, né, de toda uma luta, de todo um esforço, você alcançou aquilo, foi reconhecido, mas no instante seguinte você precisa de uma dose maior para poder voltar àquele mesmo grau de felicidade. Então a Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito. Essa visão de virtudes sem Deus podem até parecer direito, né? Mesmo que alguém busque a sua felicidade num feito como feito atlético ou do trabalho ou qualquer que seja, ou mesmo na família, são coisas legítimas, mas sem Deus elas dão em nada. São caminhos que vão levar à morte de qualquer forma. O homem sem Deus é como se ele estivesse nesta vida numa antessala do inferno. Por mais que ele viva uma vida intensa, intensiva, uma vida que ele busque propósito, que ele crie coisas, que ele ajude pessoas, que ele tenha esperança, sem Deus, tudo isso leva, na verdade, à morte. Então, o final de tudo isso é a morte. A morte, ela interrompe todo esse sonho, toda essa esperança humana, né? Existe aí uma frase, né, popular que diz assim: quanto à vida, há esperança, diz o provérbio popular, né? Quanto à vida, há esperança. Pense como isso é triste, porque é, a vida se acaba. Então, quando a vida acaba, acaba a esperança? É isso mesmo? Será que essa é a realidade? Porque se esta é a realidade, então a nossa vida é muito triste, porque a morte pode nos assaltar a qualquer instante. Ela não espera que nós, primeiramente, passemos pela nossa aposentadoria, depois de juntarmos dinheiro, curtirmos a vida, e aí chegarmos aí aos 90, 100 anos de idade, e agora a morte chega. Não, ela pode vir muito antes disso. Ela nos assalta, né? E quantas vezes ela tem feito esse estrago na vida humana? Então, para o homem natural, a morte será sempre o fim de toda a sua esperança, colocando um limite a todas as suas aspirações.
Mas sigamos então, vendo aqui um texto de Eclesiastes que fala sobre esta realidade. Ele diz assim: Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Então, o Salomão, né, em Eclesiastes, ele procura retratar a vida como ela é, da sua forma mais fria possível, observando racionalmente o que é essa realidade em que você trabalha, 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 morre, né? E as coisas que você juntou ficam para outro. Então, parece que você trabalhou para o vento. Depois de tanto esforço, aquilo tudo fica para trás. E o autor, então, Salomão, ele vê isso como um grave mal da realidade humana. Eclesiastes 1:2 ele diz assim: Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Veja, essa é a perspectiva que uma pessoa sem Deus deveria ter em relação à própria vida. Qual é o proveito? Quando você olha a vida, na verdade, é uma vaidade. É uma vaidade que pode nos deslumbrar, mas não passa de uma vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Se nós não considerarmos Deus nessa fatura, de fato, tudo é vaidade. Não há esperança. Não há esperança. Há uma frase aqui de um autor chamado Jeffrey Johnson, ele é vivo, é um pregador, ele diz o seguinte: o inferno é inferno porque ali não há esperança. Olha que frase interessante, né? O inferno é inferno porque ali não há esperança. Pensa num lugar que não há esperança, é o inferno. O inferno é um lugar em que as pessoas irão receber a justa medida do seu castigo, do castigo do seu pecado. Nesse lugar não haverá saída, não haverá esperança de que um dia esse castigo, a dor, o sofrimento serão atenuados. Olha, quem sabe daqui a, sei lá, um século, Deus vai atenuar o nosso sofrimento. Talvez daqui a 2 séculos, daqui a um milênio, haverá uma anistia para aqueles que ainda se arrependerem aqui no inferno, né? Ah, vai ter uma saidinha do inferno, né? Em algum momento nós vamos ter uma chance de podermos ter menos sofrimento e dor. Não, o inferno é inferno porque ali não há esperança. E olhe, uma vida sem esperança é um inferno, né? Uma pessoa que não tem esperança nessa vida, a vida se torna um inferno. Pense em pessoas que às vezes estão sob uma dor tão intensa, emocional, frustração, se vendo cercadas, né, por alguma, né, deficiência, um problema, ou porque fizeram algo grave, foram descobertas e aí não vem mais para onde correr, ou porque tem uma dívida que não vão conseguir pagar, e a vida sem saída, sem esperança, ela se torna efetivamente no inferno. Mas uma esperança falsa leva também a um inferno de vida. Quando você coloca a sua esperança em todos aqueles meios aqui que nós elencamos aqui em cima, né? E você se frustra, então isso te leva também a viver na sua vida aqui um inferno. A vida fica um lugar infernal. Por quê? Porque você percebe que aquela esperança era falsa. Agora, uma esperança falsa também leva ao inferno eterno. Veja, as pessoas que estão colocando toda a sua esperança em qualquer uma dessas coisas, ou quaisquer outras, que não seja em Cristo Jesus, elas vão terminar no inferno, num lugar onde não há esperança. Por quê? Porque elas depositaram a sua esperança no lugar errado, né? Elas podem fazer isto de uma forma ingênua, porque elas estavam enganadas. E quantas pessoas enganadas existem no nosso mundo? E essas pessoas vão padecer no inferno, porque colocaram a sua esperança no lugar errado. Então, amados, esse tema é um tema muito sério.
porque não abrange apenas a nossa realização como pessoas no presente momento, mas também a nossa realização eterna. Por isso que a nossa esperança, ela tem que ser colocada no lugar certo. Mas veja, não vamos terminar aqui, né? Vamos falar que a Bíblia nos traz a esperança. 1 Tessalonicenses 4,13, Paulo diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. E o ponto é esse, é a ignorância. Acerca dos que já dormem. Por quê? Porque numa visão materialista, quem foi, foi. Não tem mais jeito. Mas Paulo diz: Não quero que vocês sejam ignorantes sobre os que já partiram, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Olha que interessante. Paulo diz: Eu não quero que vocês sejam como os que não têm esperança. E isso leva as pessoas a ter tristeza. Não, vocês podem sorrir, vocês podem se alegrar, porque vocês têm esperança. E essa esperança, ela será fruto do conhecimento da verdade em Cristo Jesus. Então, nisso, nós chegamos à parte em que podemos afirmar que só em Cristo há esperança. Só em Cristo há esperança. Meus amados irmãos, como é difícil quando a gente passa por, primeiramente, essa reflexão sobre o que é a vida sem Cristo. É uma vida totalmente desesperançada, né? É uma vida sem lastro, é uma vida em que você não tem em quem confiar e onde ter esperança. Mas em Cristo nós temos esperança. Veja o que diz o Salmo 39, versículo 7. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Esse salmo, salmo de número 39, é um salmo bem interessante porque ele reflete sobre a fragilidade da vida. A vida humana, ela é muito frágil, né? Ela é muito curta também. E depois você pode ler o Salmo 39, então ele fala: Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E aí ele faz a pergunta: E eu, Senhor, que espero? Para ele mesmo responder: Tu és a minha esperança. Então, nós temos esperança e a nossa esperança é no Senhor Jesus Cristo. O que é a esperança no sentido bíblico-teológico? A esperança cristã é uma das virtudes teológicas centrais, profundamente enraizada nas Escrituras e essencial para a vida de fé. Diferente do conceito secular de esperança, que muitas vezes implica incerteza ou desejo por algo incerto, a esperança cristã é uma expectativa confiante e segura, baseada nas promessas de Deus, ancorada na obra redentora de Jesus Cristo e alimentada pelo Espírito Santo. Então, a nossa esperança, ela é confiante e segura. E é o que nós vamos mostrar aqui. 1 de Pedro 1,3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nos gerou para uma viva esperança. Existe uma esperança que é morta, mas ele nos gerou para uma viva esperança. Qual é a base da nossa fé? Perdão, qual é a base da esperança cristã? A base da esperança cristã é a fé, né? A fé. A fé é a base sobre qual a esperança é construída. É preciso ter fé para que a nossa fé nos traga esperança, né? Ou seja, a confiança. Hebreus capítulo 11, versículo 1 define a fé como a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, é certeza do que se espera. E essa certeza gera esperança. Por mais que você esteja numa situação difícil, dolorosa, complicada, você tem fé. E essa fé, ela traz ao seu coração esperança. Mas o ponto é onde você deposita esta fé. Porque o ateu, ou a pessoa não religiosa, ela não crê em Deus, ela também vai colocar a sua fé em algum lugar
para poder nutrir a sua esperança. Onde você coloca a sua fé? Nós respondemos com aquele hino, né? Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Então, nós colocamos a nossa fé em Cristo. A confiança nas promessas de Deus alimenta a esperança. Jeremias 17:7 diz: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Né? Veja, a palavra bendito depois vai ser estendida em outros textos como bem-aventurado, e a ideia de felicidade. O homem que confia no Senhor, ele é um homem feliz. Não importa a situação em que ele esteja. Lembra lá no início do nosso estudo quantos critérios existem para se estabelecer que uma pessoa é feliz, né? Quantos aspectos ela deve preencher? Mas aqui só há um aspecto: o homem que confia no Senhor. Ele pode não ter uma genética boa, ele pode não ser uma pessoa extremamente bem relacionada, ele pode não ter uma saúde muito boa, ele pode não ter nascido no lugar, né, no melhor, na Finlândia, né, na Dinamarca, que são os lugares que se reconhece como sendo os mais felizes do mundo, pode não ter nascido na Suíça, mas ele simplesmente por confiar no Senhor, ele é bendito, ele é bem-aventurado, ele é feliz. Veja aqui, e cuja esperança é o Senhor. Então, é preciso ter fé. E fé em quê? Fé é confiança. Em primeiro lugar, a confiança, a fé é colocada nas promessas de Deus. Nós cantamos também um hino, que fala firme nas promessas, né? Hoje vejo a luz, né? Nós colocamos as nossas promessas em Deus. Veja, nós temos aqui dois textos que falam de promessas. Deuteronômio 31:6, ele diz: Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles. Diante de quem? Né? Dos inimigos. Porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará e nem vos desamparará. Isto é uma promessa da parte de Deus. Outra promessa de Cristo: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, são promessas. Nós confiamos nas promessas, colocamos nossa fé nas promessas de Deus, e isso alimenta a nossa esperança. Quanto mais conhecemos das promessas de Deus, mais isto alimenta e fortalece a nossa esperança, dando ao nosso coração um estado de alegria, um estado muitas vezes de êxtase, né, de tanta alegria que nós temos nas promessas de Deus. Mas isso por quê? Porque essas promessas estão alicerçadas nos atributos de Deus. Quanto mais nós conhecemos Deus, mais confiamos nas suas promessas. Porque Deus pode fazer promessas porque ele cumpre essas promessas. Primeiramente, veja que dos atributos, eu quero destacar três. Um é a fidelidade de Deus, né? E a Bíblia ela repete várias vezes essa característica, esse atributo de Deus, de que Deus é fiel. Nós também cantamos, né? Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. Nós falamos da fidelidade de Deus porque Deus não pode mentir, ele não volta atrás, ele não se esquece, ele cumpre aquilo que ele diz. Hebreus 10:23 diz: Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Olha que interessante, né? A confissão da nossa esperança. Retenhamos firmes essa esperança, porque aquele que prometeu é fiel. Números 23 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Então devemos confiar, porque Deus é fiel. João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, essa característica de Deus faz com que nós possamos crer nas suas promessas. Por quê? Porque ele é fiel. O que mais? Podemos também crer em Deus porque ele é poderoso. É o outro atributo aqui do Senhor. Porque Deus poderia ser um Deus de amor, um Deus bondoso, um Deus caridoso, que fizesse uma série de promessas. Mas se ele não tivesse poder,
ele não conseguiria cumprir as suas promessas. Mas o nosso Deus é um Deus poderoso. Veja que o texto diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Então ele está dizendo, né, eu tenho poder para fazer o que me apraz. Aquilo que eu quero vai acontecer. Isaías 43, há aquela pergunta: agindo eu, quem o impedirá? Então Deus tem poder para cumprir as suas promessas. E o último atributo que eu quero destacar é a imutabilidade de Deus. Jesus Cristo, ontem, hoje é o mesmo e o será para sempre. Se Deus mudasse, por qualquer razão, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, se Deus, né, alterasse o seu humor, se Deus não fosse completamente perfeito e ele mudasse um pouquinho, melhorasse alguma coisa, ele certamente mudaria também as suas promessas. Mas o Deus da palavra é um Deus imutável, é um Deus poderoso e um Deus fiel. Então, a nossa confiança, a nossa esperança, ela começa na fé, mas a fé nas promessas de um Deus que é um Deus fiel, um Deus poderoso, um Deus imutável. E passa diretamente pela obra de Cristo. Por isso que é a natureza da esperança cristã, porque ela está ligada a Cristo, a sua obra. Primeiramente, vamos reconhecer que a nossa esperança, ela está alicerçada na vida e no ensino de Cristo. A vida e o ensino de Cristo, eles são fundamentais para a esperança cristã. Por quê? Porque Jesus, ele precisou viver uma vida de perfeita obediência ao Pai. Nós olhamos para ele e o temos como modelo de perfeição. Se não fosse assim, não poderíamos confiar nele. Se Jesus tivesse falhas, erros, mal entendidos, problemas com Jesus, né, Jesus se equivocando, como é que nós poderíamos confiar nele? Mas ele teve uma vida perfeita. Se em algum momento ele falhasse na sua obediência ao Pai, como poderíamos confiar nele? Mas ele teve uma vida de obediência perfeita, demonstrando o caráter de Deus e ensinando os princípios do reino. Então, a nossa esperança está alicerçada numa vida perfeita, de alguém que é perfeito, que é o próprio Deus, e que é a revelação de Deus. Jesus diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Então, ele revelou plenamente o caráter de Deus, mostrando que Deus é amoroso, é justo e fiel, né? Então, nós vemos aqui que a nossa esperança ela é baseada na realidade física, na realidade da vida propriamente de Cristo. Entender, né, reconhecer a realidade da vida de Cristo é essencial para a nossa esperança. João capítulo 1 diz, né, que e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, a partir dessa experiência de reconhecer e conhecer, reconhecer e conhecer Cristo, traz ao nosso coração uma esperança viva. E os seus ensinos. Jesus nos ensinou a ter esperança ao dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Veja que a realidade do choro é uma realidade presente, seja por conta da consequência do pecado que nos assola, que nos faz chorar diante das tragédias da vida, ou do nosso próprio pecado, quando nós vemos a nossa condição. Mas ele diz: ora, bem-aventurados se você chora nesse sentido espiritual. Por quê? Porque você será consolado. Há uma expectativa por esse consolo. Mesmo se você for perseguido por causa da justiça, você é um bem-aventurado, né? Por quê? Porque você já tem o reino de Deus, o reino dos céus é seu. Você vai participar do reino dos céus, aqueles que forem perseguidos por causa da sua justiça. E por mais difícil que a nossa realidade seja, Jesus disse: olha, no mundo tereis tribulações. Essa é a realidade. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando Jesus traz essa verdade, ele está conectando
a nossa, ele está ligando, né, a nossa esperança no fato de que o que nós vemos presentemente é, não significa, né, que essa seja a realidade última das coisas. Por quê? Primeiro, porque existe um Deus que reina sobre o próprio mal. Daí dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que também há uma esperança no sentido do seu retorno, há uma esperança no sentido de uma mudança dessa realidade, com base na obra e na vida de Cristo. Então, nós podemos considerar a vida e o ensino do Senhor Jesus. Mas também podemos considerar o sacrifício de Cristo. Esse é o centro da nossa esperança. Que Jesus veio ao mundo, se tornou carne, nos ensinou, mas veio para morrer por nós. Se Cristo não tivesse morrido por nós, não haveria esperança. Por mais que ele tivesse vivido uma vida perfeita, ensinado coisas impressionantes, a verdade, mas se ele não tivesse morrido por nós, nós ainda estaríamos sem esperança, porque estaríamos perdidos, né? Foi preciso que houvesse redenção, que houvesse salvação, quitação da nossa dívida, que ele pagasse o preço que nós devíamos ao nosso Deus, que ele fosse o cordeiro propiciatório. Propiciação significa desviar da ira de Deus, que deveria cair sobre nós, e essa ira caiu sobre o próprio Senhor Jesus. Sem isto, nós estaríamos perdidos, nós ainda estaríamos sob a ameaça do castigo iminente de Deus na nossa vida. Então, foi a redenção de Cristo que nos trouxe esperança, quitação, liberdade do poder, do pecado e da morte. E isso nos trouxe a reconciliação com Deus. Vocês lembram de Romanos 5:1, que diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, a partir da paz com Deus, e esse é um ponto fundamental, é possível, então, que o homem tenha esperança. Sem essa paz com Deus, não é possível ter esperança. Esse é o grande divisor de águas. Você pode, né, colocar a sua esperança em qualquer um daqueles itens que nós mencionamos. Não haverá paz. Por quê? Porque você não está reconciliado com Deus. O primeiro aspecto que você tem que resolver na sua vida é a reconciliação com Deus. A partir daí você tem paz com Deus e a partir daí você pode ter esperança. Senão, qualquer outra esperança é meramente falsa. Romanos 5:10 então diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Há um outro texto lá em Romanos que diz que se Deus ofereceu o seu próprio filho por nós, será que, com base nesse grande amor de Deus, ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quer dizer, com base na morte de Cristo, nós podemos ter todas as certezas, tranquilidades e esperanças possíveis na nossa vida, porque Deus já fez o ato maior, porque Deus prova o seu próprio amor por nós pelo fato dele ter enviado o seu filho Jesus Cristo para morrer por nós. Então, a morte de Cristo, ela está no centro desta nossa esperança. A nossa esperança, ela é datada no tempo, né? Há 2000 anos atrás, ela foi realizada no tempo e no espaço com a morte de Cristo. Mas veja que a nossa esperança, ela não tem apenas essa base, ela continua tendo a base na ressurreição de Cristo. Se Jesus tivesse dado a sua vida por nós, mas não tivesse ressuscitado, Paulo diz que seria vã a nossa pregação, vã seria a nossa fé, e nós seríamos os mais infelizes de todos os homens, porque toda essa nossa esperança estaria baseada no nada, num enganador, em alguém que prometeu e não cumpriu. Então, a ressurreição de Cristo, ela é um elemento central para a nossa esperança. Se Cristo não ressuscitou, então não há esperança. Mas Cristo efetivamente ressuscitou. E por isso nós podemos afirmar que tragada foi a morte pela vitória, né? Paulo diz isso lá em 1 Coríntios 15:54. Veja que na visão do homem sem Deus, ele vê assim, né? Enquanto a vida, há esperança. Mas para o cristão, isso não é verdade. Para o cristão, a esperança dele está além da própria vida,
Por quê? Porque Cristo venceu a morte, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, ele tendo vencido a morte, ele nos concedeu também vencermos a morte. Então, todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Né? Então, nós temos vitória sobre a morte. A ressurreição de Cristo nos assegura de que a morte não tem a palavra final. E amados, esse é um elemento central também da nossa esperança. Porque no momento em que você não enxerga mais a morte como sendo o fim, como sendo um inimigo que nós não conseguimos vencer, momento em que ela não se, né, não se torna mais esse elemento definidor da nossa vida, então isso muda totalmente o nosso coração, a nossa perspectiva, a nossa percepção do tempo, do espaço, das oportunidades, da nossa esperança, porque a partir daí nós não colocamos mais o peso, né, da nossa felicidade sobre o tempo presente. O tempo presente é muito pouco, né? Nós podemos provavelmente não alcançar todos os nossos sonhos aqui nessa terra, mas isso não representa a nossa felicidade. E temos também, com base na ressurreição de Cristo, a garantia da nossa ressurreição. 1 Coríntios 15, 22 diz que porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. E temos também, em relação à obra e à vida de Cristo, a promessa da segunda vinda. Né? Jesus Cristo virá. E isso, novamente, aponta para o futuro. Veja que tudo é ligado à esperança futura. A gente olha a realidade do mundo hoje e vê, né, como as coisas estão caminhando sempre numa direção complicada, perigosa, mas nós temos uma esperança maior ligada à obra de Cristo. Essa obra não está terminada. Ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus, mas ele virá. A promessa da segunda vinda, né? A esperança cristã, ela está ancorada do fato que Jesus voltará para julgar o mundo e estabelecer o seu reino eterno. Veja aqui em João 14:3, ele diz: E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, aquele que é a exata expressão de Deus o Pai, aquele que ensinou a verdade, que cumpriu perfeitamente a obediência de Deus, aquele que deu a vida por nós numa cruz, que nos restabeleceu a relação com Deus o Pai, aquele que ressuscitou, venceu a morte e ascendeu aos céus, ele diz que voltará e nos promete que nós estaremos com ele. E com base nisso, nós temos também essa expectativa escatológica de que haverá novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então veja, o texto fala, né? Esperamos novos céus e nova terra. Colocamos a nossa esperança nessa nova realidade. Então a segunda vinda de Cristo trará a renovação de todas as coisas e a justiça perfeita. Então vemos aqui, olha, toda a obra, né, do Senhor Jesus Cristo ligada aqui, né, de forma a nossa esperança. Mas também poderíamos aqui mencionar, e eu farei isso de uma forma mais rápida, acerca da obra do Espírito Santo. Perceba que toda a Trindade, ela opera conjuntamente para nos dar esperança. E o Espírito Santo também trabalha nesse sentido. Veja o texto de Efésios 1, 13 e 14, que diz que o Espírito Santo da promessa é o penhor da nossa herança. O penhor significa garantia. Fomos selados pelo Santo Espírito. Isso tem a ver com a nossa esperança, porque diz respeito ao momento da vinda do Senhor Jesus, ao resgate da sua propriedade. Então, o Espírito Santo, ele atua como esse selo garantidor. Ele atua também como nosso consolador atualmente. E o consolo é o quê? O consolo, como é que o Espírito Santo nos consola? Ele nos consola trazendo a verdade. Lembra daquele texto lá de Lamentações de Jeremias, que diz assim: quero trazer à memória o que me dá esperança. E é isso que o Espírito Santo faz, né? Ele traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança, que é a palavra de Deus. É assim que ele nos conforta. Ele nos guia a toda a verdade. E também o Espírito Santo, ele nos traz essa confiança, né, na esperança futura. Veja aqui, né, esse texto maravilhoso, Romanos 8, 16, 17.
O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, perceba aqui que existe um olhar para frente, né, com base na obra do Espírito Santo atualmente. É ele que nos capacita a falarmos com o nosso Deus através das orações. Ele intercede por nós e isso faz parte da sua obra. É ele quem derrama, né? O amor de Deus, veja, é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, tudo isso fortalece a nossa fé, tudo isso fortalece a nossa esperança. Então, a esperança cristã, ela está direcionada para a vinda de Cristo, né? Tito 2,13 fala acerca disso, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o foco da nossa esperança, é um aguardar por esse aparecimento, né, da glória do nosso grande Deus. Nós temos uma esperança voltada para a ressurreição dos mortos, a ideia de que, né, Jesus, quando voltar, ele vai ressuscitar os mortos. Isso também é um fator fundamental da nossa esperança e a vida eterna. Então, a nossa esperança, ela é direcionada ao futuro com base naquilo que aconteceu no passado e que está consolidado em toda a palavra e na obra do Senhor Jesus Cristo. E da presença de Deus. Por quê? Porque a presença dele é a certeza de que, ainda que, né, a gente diz aqui no Salmo 23, eu passe pela situação mais terrível, né, que um homem possa passar, e aqui essa expressão vale da sombra da morte representa essa realidade, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Qual é a esperança que você tem? A esperança é uma esperança relacionada à presença de Deus. Ele estando comigo, eu tenho esperança, né? O teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, nada poderá nos separar do amor de Deus. E a nossa esperança também, ela se baseia no propósito de Deus. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso nos dá a ideia de que, ainda que eu passe pela situação mais difícil possível, aquilo tem uma razão de ser, tem um propósito. Deus está governando a minha vida, né? E isso, então, faz com que o meu coração se acalme, o meu coração seja consolado. Isso me dá a esperança de que aquilo sendo realizado, o propósito de Deus, as coisas possam mudar, né? Então, existe no meu coração uma esperança, não é no acaso, né? Essa esperança se baseia na realidade do cuidado de Deus para com a minha vida. Bom, eu vou dar uma saltada aqui para a gente ir para a aplicação. Quais as aplicações práticas que a gente pode trazer desta realidade? A primeira é a gratidão. Queridos, nós devemos agradecer a Deus porque Ele nos dá esperança. Pense no que é uma pessoa que coloca suas esperanças em todos aqueles itens falsos, né, que são como areia movediça, que não se sustentam, que, né, dependem do ocaso, depende da sorte, depende, né, de fatores externos e quando as coisas não acontecem, como é frustrante, como a vida humana é pura frustração. E como todas aquelas falsas esperanças, no futuro, elas levarão ao inferno, tanto ao inferno na vida, mas principalmente ao inferno eterno. Então, quando nós podemos ter esperança cristã, quando nós podemos entender essa realidade, nós devemos ser gratos a Deus, devemos manifestar essa gratidão efusiva a Deus por termos esperança. Né, tanto nos dias atuais, podemos ter esperança, não importa onde você nasceu, a sua condição, a sua saúde, a sua situação financeira hoje, todos nós podemos ter esperança e termos a certeza da presença e alcançarmos felicidade, né, dentro da nossa situação e não esperar com que todos os fatores externos eles conjuntamente melhorem para que eu possa ter felicidade. Não, a minha felicidade, a minha plenitude está no Senhor. Então o salmista diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? 1 de Pedro diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou
para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, quer dizer, que não se corrompe mesmo, que não se acaba, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então veja que toda a esperança aqui que Pedro coloca está relacionada à obra de Cristo no passado e à visão futura do que nós receberemos com base nessa obra. Com base nisso, nós podemos viver com propósito. É muito triste você perguntar para uma pessoa que não tem Deus qual é o propósito da vida. Ela não poderá te responder isso. Ou qualquer resposta que ela te der será uma resposta religiosa, baseada numa crença dela, pessoal. Porque nada na natureza diz para nós qual é o propósito da vida humana. Considerando o que é a Terra no universo, dentro de tantas galáxias, nós não somos nada, né? Somos um grãozinho de areia ali no meio, né? Menos que isso, considerando a magnitude do universo com tantas galáxias. Então, qual é o propósito? Né? Se nós não fomos formados por um Deus, criados por um Deus, se somos simplesmente um acidente da natureza, você não pode conferir propósito a um acidente. Um acidente é um acidente, um acaso é o acaso, o nada é o nada. Então, o ser humano, ele não consegue ter propósito. E nós, ao contrário, temos um propósito. Né? Isso nos dá felicidade hoje, porque como é bom saber, né, da onde eu vim, o que eu sou, para onde eu vou, qual é a razão da minha vida. Então, a esperança cristã, ela traz esse propósito maior. Jürgen Moltmann é um teólogo, ele diz assim: esperança é a lembrança antecipada da realidade futura. É aquilo que eu falei, né? Que nós hoje já temos uma saudade do céu. Por quê? Porque aquela realidade vivida lá no Jardim do Éden, que não existe mais por conta do pecado, ela será restabelecida. E nós temos então uma saudade de podermos ter esta realidade restabelecida com Deus. Também essa esperança, ela nos traz perseverança na oração. Veja o que diz Romanos 12, 12. Ele diz que os crentes, né, devem ser alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Quando você sabe que algo melhor vai acontecer, você então se mantém alegre, mesmo no meio da tribulação. Quando você sabe que Deus está cuidando e que as coisas irão melhorar dentro dessa visão bíblica, você é paciente na tribulação e perseverante também na sua oração. Isso traz também um encorajamento mútuo. Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, com base na realidade da ressurreição dos mortos, ele diz assim: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então nós devemos encorajar-nos mutuamente, fortalecendo, né, a nossa fé e a nossa esperança em Cristo. E também devemos testemunhar isso ao mundo, justamente ao perceber que o mundo não tem esperança, que as pessoas colocam toda a sua fé em coisas falsas, né? E elas colocam a sua esperança em ídolos e que isso não vai dar em nada, muito ao contrário, nós deveríamos estar prontos a fazer aquilo que Pedro aqui está dizendo. Ora, antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Olha que lindo isso. Veja que Pedro está dizendo que nós devemos estar preparados para dar, né, responder a qualquer que vos pedir. Quem que vai pedir para nós? É quem perceber que nós temos razão da esperança. É quando nós manifestamos que temos essa esperança na nossa vida, e isso é percebido principalmente nos momentos de dificuldade. Quando as pessoas todas estão lá assim, ó céus, ó vida, ó isso, ó aquilo, e olham para você e você diz, não, né? Deus está conosco, Deus cuida de nós, Deus tem um propósito, Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. E as pessoas então olham assim e querem entender, não, mas o que é isso, né? Como é que é isso? A gente percebe que a situação aqui está difícil e você parece tão resiliente, né? Perseverante, você parece que é inabalável. O que acontece? Então, que nós possamos manifestar e estar prontos a dar a razão da esperança que há em nós. Também essa esperança nos traz motivação para a santidade. Olha que diz o texto 1 de João 3,3.
e a si mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança. Olha só, a si mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Então, a esperança em Cristo é uma motivação para vivermos uma vida de santidade. Veja aqui também Colossenses 3, ele diz: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então lá na frente, né? Então vós também sereis manifestados com ele, em glória. Então isso aqui é uma realidade futura. Mas aí ele remete ao presente, ele diz: fazei, pois, né? Com a conclusão aqui é: fazei, pois, diante dessa realidade, morrer a vossa natureza terrena. Ou seja, isso é consistente com aquela realidade futura. Fazei morrer a vossa natureza terrena, e aí ele cita, né, várias condições, pecados, né, que nos assolam. Chegando aqui ao final, e fortaleza em tempos de sofrimento. Claro, né, quando você tem certeza de que o Senhor está conduzindo a sua vida, quando você tem aquela expectativa pelo melhor que ainda virá, então isso traz fortalecimento nos momentos de sofrimento. Olha o que diz aqui, é, Salmo 23, né? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, né? Todos os dias, né? Bondade e misericórdia estarão lá. E, no final, eu ainda habitarei na casa do Senhor e para todo sempre. Então, olha, não tem tempo ruim para o crente, porque todos os dias, bondade e misericórdia, nesse momento, nessa vida. E no futuro, ele vai habitar na casa do Senhor, e isso para todo sempre. Então, quando você está com a alma abatida, olha que diz o Salmo 42. Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, né? A Ele, meu auxílio e Deus meu. Spurgeon diz que a esperança é como uma estrela, não vista na luz do dia, mas revelada na escuridão, né? Porque quando está tudo bem, você não precisa ter muita esperança, ou não manifesta isso, porque está tudo bem, né? Porque se eu estou no auge da minha vida, não estou esperando nada pela frente. Mas quando as coisas estão difíceis, é que a esperança ela se mostra viva, né? Com uma chama forte. Também a esperança ela é a âncora da nossa alma, Hebreus 6,19, que fala que a esperança é como uma âncora firme. Veja só, é, o texto diz aqui que a esperança proposta é como, né, a qual temos por âncora da alma, segura e firme. Então, a esperança é a nossa âncora. Então, terminamos dizendo o seguinte, né, a esperança cristã é um componente essencial da fé cristã, profundamente enraizado nas promessas de Deus, na obra redentora de Cristo e na presença contínua do Espírito. Ela direciona os crentes para a futura vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos e a vida eterna. E juntamente com a fé e o amor, a esperança cristã forma uma tríade que sustenta e fortalece a vida cristã, proporcionando propósito, perseverança, encorajamento e um poderoso testemunho ao mundo. Diferentemente da esperança do mundo, ela não termina com a morte. Ao contrário, é plenamente realizada na morte. Né? Paulo fala, né? Prefiro estar com Cristo. Então, existe uma realização com a morte. Não se baseia no desejo do coração, mas na certeza da fé. Né? Uma pessoa que não crê em Deus, ela baseia a sua esperança no desejo. Não, eu tenho um desejo. A gente até vê, né, as pessoas, né, com seus misticismos, no sentido de, no aniversário, na hora que você sopra a velhinha, faz um desejo, né? Ou seja, põe a sua esperança ali. Isso é um misticismo. Ou bate na madeira quando você fala sobre coisas ruins, a morte, por exemplo, para não atrair, não fale coisas ruins para não atraí-las até você. Tudo isso é desejo do coração. Não baseamos no desejo do coração, mas na certeza da fé. Não depende de esforço humano. Não sou eu que vou construir a minha felicidade ou a minha esperança, mas no poder de Deus. Não se baseia em probabilidade ou credulidade infantil, mas em provas concretas do amor de Deus. Deus tendo provado, ele vai cumprir. A esperança, diferentemente da esperança do mundo, a esperança em Deus é a prova de frustrações. Quando você tem esperança em Deus, a sua esperança jamais será frustrada, porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. E também que diz, né, a esperança humana diz, enquanto a vida há esperança, nós dizemos, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, nada vai modificar
a nossa esperança em Deus. E esse é o texto que eu vou terminar, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, a esperança do cristão é esse aguardar alegre, né? Como Paulo disse lá em Romanos 5, né? Aliás, 12, né? Que ele fala alegres na esperança, paciência na tribulação e perseverantes na oração. Então, essa é a nossa esperança que temos no Senhor, é a natureza da nossa esperança cristã. Amém? Amém, queridos. Vamos agradecer ao Senhor por essa bendita realidade, bendita esperança que temos nele. Bom, vou pedir à irmã Ivete, pode fazer-nos uma oração, por favor, Ivete? Deus amado, Pai querido, te agradecemos, ó Deus, porque nós temos esperança, ó Deus. E a nossa esperança está em Ti, Senhor. Porque Amém. se não fosse o Senhor em nossas vidas, nós não estaríamos aqui com essa esperança de ouvir cada vez mais e aprender cada vez mais de Ti, da Tua palavra, do Teu amor e da Tua misericórdia para conosco. Eu costumo dizer assim, que o Senhor me criou para ser feliz. Por que eu tenho que procurar coisas que me entristeçam? Não, Deus não deseja isso. Então, Deus, te agradeço porque o Senhor nos faz entender que devemos confiar e esperar em Ti. E é essa a nossa alegria, a nossa felicidade. Que possamos continuar firmes na esperança de que temos um Deus, um único e verdadeiro Deus. E é em nome de Jesus, o Filho amado de Deus, que ele entregou por nós e que oramos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bom, bom, queria, antes de nós